Fala, meus queridos. E aí, tudo bem? Certa vez eu tava conversando com meu pai, e aí tem muitos anos isso, lá pros meus 20 anos. E aí eu falei alguma coisa parecida assim. Falou, olha, eu tô fazendo administração de empresa por sua causa, né? Porque o senhor pediu. Aí ele virou pra mim e disse, mas eu nunca te pedi isso. Eu falei, não, pediu sim. Eu falei, não, nunca pedi isso não. Eu sempre, se fosse pra eu ter pedido alguma coisa pra você com relação à profissão, eu teria pedido pra você pra ser padre. E se eu não me engano, eu acho que ele falou médico, que é a profissão, ele comentou alguma coisa assim, que é a profissão que todo pai e toda mãe ficaria feliz do filho ser. E aquilo me deu um susto na época. Olha que interessante. Eu percebi, eu deduzi, eu induzi uma coisa pelo que eu observava, pelo que eu via. Porque na época ele era empresário, né? E aí eu achava que era aquilo que ele queria, né? Aquela questão que eu já falei com vocês sobre lealdade, sabe? Familiar, né? Aquela coisa assim de seguir os passos. E na verdade, não que não existisse esse desejo, entenda, mas não era expresso o desejo. Talvez inconscientemente tivesse havido essa sugestão, algum tipo de graduação, de curso que me levasse para esse lado, mas não expressamente. E isso como eu falei aqui, isso me trouxe um susto muito grande, um choque de realidade. Em cima disso, eu quero te dizer que o nosso inconsciente, ele pensa de uma forma parecida. Ele deduz, ele induz, chega num consenso, chega numa verdade. E essa verdade para ele se torna um dogma, né? Se torna um paradigma, uma crença. E é aquele pronto. E essa percepção do meu consciente, quando ela se torna dogmática, quando ela se solidifica, isso vai me acompanhar a minha vida inteira. Isso vai gerar em mim continuações, desistências, construções, destruições durante toda a minha caminhada. E o interessante é que tudo isso é construído na nossa casa, com os nossos pais. Eu quero ver se a partir de agora eu começo a trazer alguma coisa relacionada a esse assunto, tá? Mas continuando, e essas percepções que aqui nós adquirimos na nossa infância, no nosso consciente, no nosso inconsciente também, é aquilo, são... É como se fossem fantasias, é como se fossem alegorias, é como se fossem... Qual a palavra? São construções. Não que não sejam verdade, porque são verdade para mim. É uma verdade minha, para mim é verdade, porque foi aquilo que eu percebi, foi aquilo que eu assimilei. E muitas coisas nós vamos literalmente ficar pregados no chão justamente por causa dessas percepções. É mais ou menos assim. Sei lá. Meu pai, só como exemplo fantasioso, né? Meu pai diz que me ama, mas me trata mal, abusa de mim, verbalmente, psicologicamente, fisicamente, só me joga para baixo, só me compara. É típico de uma família narcisista, vamos dizer assim, né? E aí ele fala assim, não, mas eu te amo. Só que na minha percepção, na minha visão sociológica, social, eu olho as pessoas, os movimentos ao meu redor, e eu percebo um tipo de amor
que não é o que acontece comigo, porque acontece com todo mundo, menos comigo. Então, eu acabo compreendendo que meu pai não me ama. Essa é a minha dedução, essa é a minha indução. As coisas me vêm e eu vejo, ou eu percebo de mim mesmo. Por isso que eu falo indução e dedução. Compreende? E essa situação, ela é extremamente complexa. E para que isso seja quebrado em nós, tem que haver uma desconstrução de situações. E é aí que entra a bênção dos pais, de uma maneira muito antiga. Mas entenda, não quero falar de bênção no sentido místico, no sentido sobrenatural, porque eu já falei sobre esse tipo de coisa aqui. Mas eu quero que você entenda a bênção, nada mais é do que uma permissão, uma autorização. Entende? É uma autorização, uma permissão para chegar na presença dos pais, para ir para algum lugar, para fazer alguma coisa. Então essa permissão paterna, materna, tem grande poder na criança, numa criança, no inconsciente de uma criança. E tudo aquilo que eu tenho dificuldade hoje, grande, gritantemente, parte disso tem a ver com essas bênçãos ou maldições, essas permissões ou não permissões vindas dos nossos pais, quando a gente era criança. Gente, isso é tão sério. Isso é tão sério. Até os 7 anos, existe a formação, o início da formação da personalidade, né? Só que até os 12, 14 anos é onde a situação se solidifica. Então nós temos que ter cuidado com as nossas crianças até os 14 anos, mais ou menos. 12, 14 anos, nós temos que estar ali, reforçando, abençoando, permitindo, autorizando, incentivando, no sentido de autorização, permissão, para que eles consigam ir mais longe. E quando isso não acontece, quando existe alguma dificuldade com os nossos filhos, nós precisamos enxergar como pais aquela dificuldade dele e desfazer aquele bloqueio dele. Desfazer como, olha, algo como assim, de maneira muito simples, eu autorizo você, pode ir, não se preocupa, vai dar certo. Eu autorizo você a agir diferente da nossa família. Eu autorizo você a seguir mais longe do que a gente. De uma maneira de prosperidade, eu autorizo você a ser mais rico do que eu. Eu autorizo você a ter um trabalho melhor do que eu. Eu autorizo você, eu permito que você tenha uma casa em um lugar caro, de luxo. Eu permito que você possa aproveitar o seu dinheiro. Tá tudo bem. Nós fomos pobres. Nós não nos vestimos muito bem. Nós comemos pouco. Reaproveitávamos tudo. Mas eu quero te liberar para que você tenha a sua vida da forma que você quiser. Comendo do bom e do melhor, tendo uma casa boa, tendo um carro excelente, se você puder todos os anos. Não se preocupa. Eu te permito e te autorizo. Leva apenas com você o que a sua família de bom te deu. E a partir daí siga a sua nova vida. Porque a gente sempre vai estar aqui para você. Entende? Esse tipo de coisa permite uma prosperidade. Permite um crescimento. Porque há pessoas que inconscientemente ganham um apartamento dos pais e não se sentem donos. Não se sentem merecedoras. Entende? Tem pessoas que ganham na loteria e gastam tudo. Por quê? Porque eu agora sou a pessoa no meu sistema familiar mais rica. Só que eu superei os meus pais. Isso gera culpa em mim. Vergonha. Então eu gasto tudo de maneira inconsciente, torro tudo com todo mundo.
divido com todo mundo para chegar justamente ao patamar onde eu estava, aonde eu não quebrava essa lealdade familiar. Compreende? Eu não posso me vestir bem, porque os meus pais não se vestem, não se vestiam bem, porque eles não têm condição. Então eu vou sempre andar com uma roupa velha, com um carro velho, com um sapato furado. Eu vou chamar isso de humildade. Vou me enganar. Ou então vou ser generoso. Eu vou dar tudo que eu tenho para os outros. Uma generosidade falsa. Porque na verdade, eu não me sinto merecedor daquilo que eu tenho. Porque minha família nunca teve. Ou porque minha família disse que eu nunca poderia ter. E eu não merecia nada de bom nessa vida. Você entende? Então essa bênção, ela precisa acontecer. Essa permissão, essa autorização dos pais, ela precisa acontecer de maneira consciente para que o filho inconsciente consiga superar, para que ele consiga viver, para que ele consiga ir mais longe que os pais. Porque se não fizer, não acontecer algo nesse sentido, os filhos nunca vão conseguir passar dos pais. E quando passarem, vão viver constantemente em conflito. Tem pessoas que, pela forma como foram criadas, essa culpa é menor e elas conseguem ir adiante. Elas são aquelas pessoas que compram uma casa para os pais, botam os pais para morar bem. Então elas diminuem aquela culpa, aquele merecimento delas, aquele não merecimento, compreende? Então eu quero que você pense nisso. Você tem se sentido não merecedor? Tem sentido dificuldade em prosperar? Talvez em relacionamentos, por questão de lealdade, por questão de padrão de repetição. Eu preciso ser o que meu pai é, o que a minha mãe sempre foi. De repente você é o único casado em um sistema familiar de separados. Você vai ser o excluído. Você vai se sentir não merecedor. E se dependendo da sua situação, você vai até pedir divórcio para poder entrar. Entende? Como o nosso inconsciente é meio maluco, é super inteligente, mas também coloca a gente em cada enrascada. Vamos pensar sobre isso? Fica comigo. Grande abraço, que o Senhor te abençoe. E até a próxima.